transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, remove a minha pedra, me chama, muda, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Estenda suas mãos e diga com toda força: Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha, me chama, muda, ressuscita, transforma a minha vida, me toca nessa hora, ressuscita-me. A palavra de Deus vai nos dando essas pistas. E cada vez que nós abrimos, nós vamos entendendo, assim como nós cantamos hoje, Deus quer que nós vivamos ao longo da nossa história, uma história de poder. A nossa história, ela é sagrada. A nossa história é aquilo que move o nosso coração e vai nos ajudando a perceber que nas entrelinhas da nossa vida, nós vamos experimentando aquilo que nós gostaríamos de viver, ou até mesmo nós imaginamos que gostaríamos de viver. E aí essa palavra vai preparando uma história para nós, que ela é fruto daquilo que nós fazemos, das escolhas que nós temos e até mesmo das direções que nós começamos a tomar. A sua história, ela é sagrada. E a sua história deve ser respeitada naquilo que ela traz de mais profundo, para que você possa perceber que a sua história só pode ser vivida uma única vez. A sua história só pode ser vivida uma única vez, e nessa única vez deve remeter a essa experiência que o próprio Jesus vai nos trazendo através da sua palavra. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e pergunta assim para ela: você está gostando da sua vida do jeito que ela está? Está boa do jeito que ela está? Você está gostando da sua história do jeito que ela está? Ah, padre, eu queria que fosse diferente. Quem gostaria aqui que a sua história fosse diferente? Levante a mão. Quem está satisfeito com a sua história? Tá bom desse jeito. Se eu morrer hoje, estou feliz. Tem uns que nem sabem como é que está a história, né? Tem uns que ainda nem tomaram consciência de como é que está a história. Agora olha para essa pessoa e diga para ela: você quer que a sua história mude, sim ou não?
Quer que a sua história mude, sim ou não? Aí olha para ela e diz assim: então tome atitudes para que a sua história mude de verdade. Tome! E aí você vai entendendo que a palavra proclamada traz isso, desde a primeira leitura, da experiência do povo. Eles ficavam reclamando o tempo inteiro: sabe, Senhor, a nossa vida não está boa não. Sabe, Senhor, é difícil demais caminhar. Sabe, Senhor, é complicado demais. Você já viu aquele bichinho que tem num desenho animado? Acho que é uma hiena, né? Que ela fica assim: ó céus, ó dia, ó lua, ó manhã, ó isso. Tem gente que vive assim o tempo inteiro e ainda não aprendeu que a mudança começa com as atitudes que a gente vai tomando. Você já viu que vira e mexe, você fala que não vai voltar numa situação e você acaba voltando nela. Vira e mexe, você diz assim: não, agora vai ser diferente. Quando você vê, você está lá de novo. Então olha para essa pessoa e diga para ela: está faltando vergonha na sua cara, criatura. Está faltando um pouco de vergonha nessa sua cara, para você aprender. Ah, padre, mas se eu voltar, será que não vai ter jeito? Olha o que diz a palavra hoje. Olha para frente, criatura. Olha para frente. Olha para frente. Esses dias eu escutei uma frase fantástica. Gente, olha para frente. Porque a única pessoa nesse mundo que ganhou dinheiro andando para trás foi o Michael Jackson. E já morreu. E aí a gente começa a perceber que é assim, sabe? Tem gente que adora repetir a história. Sendo que Deus está dizendo: é para frente que se anda. É olhando em direção àquilo que não nos machuca mais. Olhando em direção àquilo que ressignifica a minha história. Tem situações que você experimenta para te ajudar a crescer. Tem momentos da sua vida que simplesmente tem que ser levado como aprendizado, para você poder olhar e perceber que você não precisa repetir mais aquilo. Por isso que o Evangelho vai dizendo para nós que é nessa libertação profunda que a gente encontra as respostas de Deus. Jesus estava ali com seus apóstolos e começaram a trazer um monte de gente, aleijados, coxos, mudos, surdos, paralíticos, aqueles que tinham tanta deficiência, e de repente eles começaram a ser curados. E eles se encantaram com tudo aquilo que estava acontecendo. Olha para essa pessoa mais uma vez e pergunta para ela: qual é a sua doença, filha? Qual é a sua doença? Qual é a sua doença? Sabe, padre, eu estou ótimo de saúde, fiz um check-up, estou maravilhoso, estou perfeito. Sabe qual é a pior doença que nós trazemos na nossa vida? É emocional. Quando as emoções estão desequilibradas, a gente começa a cair numa situação que a gente se perde. E quando você se perde de você mesmo, quando você desaparece daquilo que é você, você fica cego, você fica mudo, você fica paralítico, você não consegue sair do lugar. Nós estamos terminando o ano, e quantas situações nesse ano te paralisaram? Quantas situações roubaram a sua alegria? Quantas situações tiraram de você a possibilidade de olhar adiante e perceber que há uma história linda para ser construída? E às vezes você vai escrevendo uma história que simplesmente vai te matando, vai te machucando, vai te decepcionando, e você vai aceitando tudo. Você vai aceitando tudo como se fosse algo mais normal do mundo. Sabe o que eu não dou conta? É de falar assim: ai, padre, eu aceito porque eu amo demais. Porque eu amo demais da conta. Eu amo tanto, tanto. E a gente esquece de se amar. E quando eu esqueço de me amar, eu fico mudo, eu fico surdo, eu fico cego. E eu só experimento a libertação quando eu me aproximo daquele que me devolve a vida. Quando eu me aproximo daquele que me dá a possibilidade de olhar adiante. Jesus percebeu tudo aquilo, e aquele povo estava com ele há 3 dias, e eles estavam com fome. Ele olha para os discípulos e diz assim: eu não quero mandar o povo embora. Eu tenho compaixão desse povo, porque ele está faminto. O que é que os discípulos fazem? Senhor, aonde nós vamos buscar comida para tanta gente? Tem gente que só vê o problema e não consegue enxergar a solução. Tem gente que está tão mergulhado na dor e no problema que não consegue almejar aquilo que se pode ter como sinal de salvação. Dá mais uma olhadinha e olha: tem muito problema na sua vida, criatura? Tem nada. Tem uns que se aumenta eles, tem uns que são problemas mesmo, mas tem outros que é você que inventa. E aí você vai colocando na sua vida um peso enorme. Olha o que faz Jesus. Os discípulos querem ficar livres do problema. Não é assim que a gente faz? Quer ficar livre. Jesus olha para eles e fala assim: o que vocês têm aí? O que vocês trouxeram? Ah, Senhor, tem 7 pães
e alguns peixinhos. E aí a gente começa a perguntar: quem foi que levou aquilo? Quem foi que levou os pães? Quem foi que levou os peixes? Quem foi que se preocupou em levar? Aonde acontece um milagre maior, senão quando a gente sabe partilhar aquilo que a gente é? Senão quando a gente sabe partilhar aquilo que a gente tem? Alguém levou, Jesus pegou, abençoou e distribuiu, e ainda sobrou, porque as coisas com Deus são abundantes. Sem Ele sempre vai faltar. Sem Ele os cestos vão voltar vazios, mas com Ele a gente começa a perceber que a abundância de Deus, ela transforma a nossa vida. E assim é a nossa história. Tem gente que chega para multiplicar, tem gente que chega para transformar, e tem gente que chega para esvaziar a nossa vida, até mesmo daquilo que a gente traz de mais precioso. Olha para essa pessoa e pergunta para ela: que tipo de pessoa é você? A que esvazia a vida do outro, ou a que enche a vida do outro? Ah, Padre, eu acho que de vez em quando a gente esvazia. De vez em quando a gente quer tudo do outro pra gente. E de vez em quando a gente oferece também. De vez em quando a gente oferece também. E é curioso isso, porque às vezes a pessoa fala assim: Padre, não é tão simples assim não. Veio uma senhora e falou assim comigo esses dias: acho lindo o que o senhor fala, Padre, mas eu fui casada há 35 anos com o abençoado. E aí, quando nós estávamos juntos, ele falou assim para mim: olha, eu não quero que você vá para a faculdade, que você fique em casa para cuidar dos meninos. Eu abri mão da faculdade, eu abri mão dos meus sonhos, eu abri mão para cuidar dos meus filhos. E agora, depois de 35 anos, ele me abandonou e agora está com uma de 25. E o senhor vem falar que é fácil? O senhor vem falar que é simples? Aonde eu fiz tudo, eu amei demais essa pessoa, e olha o que eu recebi. E eu disse para ela: esse foi o grande erro. Você amou tanto essa pessoa que se esqueceu de se amar. Eu não preciso me anular para entrar na vida do outro. Eu não preciso me apertar para entrar na vida do outro. Eu não preciso aceitar aquilo que o outro quer para subjugar-me, para fazer uma experiência daquilo que ele não é. Eu disse para ela: o mandamento é claro: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Você não se amou, por isso que você se perdeu. Ela não tem culpa, essa menina de 25 anos. Ele não tem culpa. A culpa é sua, criatura, que está culpando os outros daquilo que você não tem. Agora eu não sou feliz porque o outro não me fez feliz. Quem disse que ele te faz feliz? Nunca precisou. E aí você começa a entender a dinâmica de Jesus. Quando eu partilho aquilo que eu tenho, quando eu coloco, Ele multiplica. Quando eu entrego, Ele transforma. Quando eu tenho reciprocidade, Ele vem e transforma toda a nossa vida. Os pães estão aí nas suas mãos, os peixes estão nas suas mãos. Por favor, não entregue para qualquer pessoa, porque tem gente que vai pegar e vai comer tudo de uma vez e não vai deixar nada para você. E tem gente que vai partilhar, vai transformar, vai ser abundância, vai ser alegria. Aí tem gente que fala assim: ah, Padre, mas ninguém muda da noite para o dia, não. Às vezes a gente até quer, mas a gente não dá conta de mudar da noite para o dia. Dá sim, quando a gente acorda e diz não para uma realidade. Não, mesmo que doa, sem voltar atrás, sem insistir naquilo que machuca, naquilo que dói. Os peixes são multiplicados. E aí a gente vai ver um resultado mais na frente. A gente vai ver na proposta de Deus como sinal de libertação, para nos ajudar a caminhar em direção daquilo que transforma todo o nosso ser. A felicidade que Jesus propõe é uma felicidade onde a gente partilha aquilo que a gente tem. Olha de novo para essa pessoa e pergunta para ela: cadê os peixes? Cadê os pães? Cadê os peixes? Cadê os pães? Cadê os peixes e cadê os pães? Você tem esses peixes? Você tem esses pães? Padre, eu nem sei onde é que eles estão. Tem gente que já perdeu tudo, até a alegria de ser aquilo que se é. Aí precisa correr para Jesus, para Ele poder curar dessa cegueira, para Ele poder arrancar tudo aquilo que se é. Sabe, eu acompanhei uma menina esses dias que me chamou muita atenção. Ela, num relacionamento tão doentio, meu Deus, naquela coisa louca da vida dela, e eu disse essa parábola de Jesus para ela. Ela disse assim: Padre, eu cheguei e falei assim: olha, nós precisamos decidir a nossa vida, porque não dá mais, né? São 7 anos, a gente vai lá na missa da família, o padre diz assim: depois de 7 anos, é enrolação. E aí, o que você quer? Ela olhou para ela e falou assim: a vida que segue, minha filha, é vida que segue. Aí ela veio falar comigo, e eu disse para ela: está seguindo para onde a vida?
Está seguindo para onde? Você vai esperar mais 7 anos? Você vai esperar mais 8 anos? Padre, mas será que se eu insistir e rezar mais um pouco, ele muda? Muda não, criatura! Não muda! Durante 7 anos, você percebe que não tem jeito mais. E aí você fica aí chorando eternamente, amargamente, aquilo que não é. Os pães já estão aí. Os peixes já estão aí. Você não come porque você não quer. Você não multiplica porque você não quer. Porque muitas vezes você fica paralisado no seu lugar, insistindo naquilo que não é de Deus. E aquilo que não é de Deus, eu já te disse 525 mil vezes. Aquilo que não é de Deus, aquilo que não é de Deus, não merece permanecer na nossa vida. O que não está te dando paz, não pode te aprisionar. Por mais que você ame, por mais que você queira, por mais que você insista, não tem jeito. É preciso fazer com que os peixes e com que os pães sejam abundantes e transbordantes. E aí tem que chegar para o outro, tem que dizer para ele: cadê seus peixes? Cadê seus pães? Porque eu quero caminhar com você. Mas para caminhar junto, tem que colocar tudo no mesmo cesto. Tudo no mesmo cesto, não em cestos separados. E aí a gente vai aprendendo aquilo que Deus quer fazer. Você já viu, nós estamos na missa da família. Você já viu quando a gente vai casar, a gente que tem muito dinheiro vai casar? Qual a primeira coisa que eles fazem? Qual a primeira coisa que eles fazem? Eles casam em separação total. Total de bens. Sabe que eu não aguento? Casal que está junto tem separação total de tudo. Isso aqui é meu, isso aqui é meu. Esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu. Você gasta o seu e eu gasto o meu. Para que casou então? Para que casou? Se não é para colocar tudo dentro do mesmo cesto, não tem sentido estar junto. Nada é só meu, nada é só seu. Quando eu estou com você, é nosso. E Deus é sempre nosso. Deus nunca é divisão. Deus é nosso sempre. E aí a gente entende esse projeto que vem como sinal da graça de Deus. Olha mais uma vez para essa pessoa e diga para ela: como é que está seu cesto, criatura? Está cheio ou está vazio? Está pleno ou está mais ou menos? Que jeito que está? E aí você vai entendendo como que Deus age. Eu queria te pedir uma coisa hoje nessa missa. Se você for corajoso e corajosa, diga não para aquilo que está te matando. Não precisa me dizer, só coloque a mão assim no seu coração. Sabe por quê? Porque Jesus já disse no Evangelho: você merece muito mais. Nós merecemos muito mais. E nós merecemos muito mais. Diga não para aquilo que te mata. Diga não para aquilo que te aprisiona. Diga não para aquilo que rouba de você a graça de ser aquilo que você é. Diga não para aquilo que não te deixa sorrir, que não te deixa em paz. Diga não para aquilo que não te permite olhar adiante e perceber a graça que vem de Deus. Jesus sempre falava isso, e era assim que ele dizia: nesses pães e nesses peixes, nós podemos multiplicar tudo na nossa vida e podemos experimentar tudo em abundância. Deus não é miséria, Deus não é resto, Deus é totalidade. E quando a gente entende isso, Ele enche a nossa vida, Ele transforma o nosso ser, Ele te convida a vir mais perto, porque Ele tem compaixão de nós. E quando a gente experimenta isso, Ele transforma tudo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E reze no mais íntimo do seu coração. Deixa Deus fazer. Mesmo que doa. Mesmo que você não entenda. Mesmo que você não compreenda. Mesmo que você não experimente aquilo que é da vontade de Deus na sua vida muitas vezes. Pede para Ele multiplicar a graça na sua história. Que os pães não faltem na sua vida. Que os peixes não faltem. Que a saudade não te impeça de contemplar aquilo que Deus é. E só volte naquilo que te dá sentido. Peça a Ele. Peça.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Abra assim as suas mãos. Só abra assim as suas mãos. Deus sempre dá muito, povo santo. Eu cantei essa música agora com você, nessa noite, porque hoje eu visitei uma criança num hospital. E quando eu cheguei para visitá-la na UTI, a mãe e o pai cantaram essa música junto com aquela criança. Há mais de 25 dias, ela está na UTI. Está na UTI. E o pai me dizia assim: padre, dói tanto a gente ver quem a gente ama e a gente não poder fazer nada. A gente fica tão impotente diante daquilo que é, diante daquilo que se sente. Às vezes a gente faz tudo e tenta buscar no tudo de Deus, mas parece que a resposta não vem. Aí a mulher dele disse: é por isso que a gente está cantando, que se ele fizer, ele vai ser Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu visitei essa menina às 2 da tarde, há 25 dias, na UTI. Enquanto a gente rezava, e depois que eu rezei com a família, o nome da menina é Kelly, 8 anos. E depois de rezar com eles, eu falei assim: se vocês creem de verdade que Deus é Deus, Ele vai começar a operar uma obra nova na vida dessa menina. E o pai falava assim: nós vamos perder a nossa filha. Eu sei que a gente vai perder, padre, que não tem mais possibilidade. E eu olhei para ele e disse: se você quer perdê-la, é uma decisão sua. A gente não perde quem a gente ama. Quem a gente ama continua viva dentro do coração. Mas quem a gente ama de verdade, no quem a gente começou a amar há poucos dias, mas é quem a gente ama de verdade e que ressignifica a nossa vida. Assim como a família da Rainara está aqui, que eu sei que era um amor imenso e que lutou até o fim e que entregou e que hoje está na casa do Pai. E junto com a Kelly hoje, quando eu olhei para aquela menina e disse: deixa Deus ser Deus, como vocês cantaram. E aí eu saí e fui visitar mais 2 crianças que estavam do outro lado. Eu voltei de novo naquela menina e eu disse para aquele pai e para aquela mãe: Deus é Deus. Ele já está fazendo o que precisa ser feito. Ele já está fazendo o que precisa ser feito. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer como vocês cantaram, Ele vai continuar sendo Deus. Terminei as visitas, passei em outros hospitais, cheguei à minha casa, estava no banho, meu telefone tocando. Atendi o telefone. Quando eu atendi o telefone, era a mãe da menina, chorando e gritando. Ela virou para mim e falou assim: padre, Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. E tudo na hora dele. E eu perguntei: o que aconteceu com a Kelly? Ela disse assim: acabou de sair da UTI, padre. Ela acabou de sair da UTI. Ela acabou de sair. Deus faz do jeito dele, na hora dele e da maneira dele. E quando a gente deixa fazer, Ele devolve tudo para nós. Hoje é isso que eu peço na sua vida, na sua casa. Que o seu cesto esteja sempre cheio e que ninguém roube aquilo que Deus te deu. Se vier alguém para a sua história, que venha para acrescentar muito mais, para te fazer a pessoa mais feliz do mundo.
para que você possa também fazê-la mais feliz. É assim que Deus diz para nós. É assim que a gente entende o projeto dele. Dá só um cutucãozinho assim do lado e diga assim para essa pessoa: você tem muitos peixes guardados, você tem muitos pães guardados. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Fica de pé e proclama isso com toda força. Diga: não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.